essa espécie de enganação, né, de pseudo-Estado, de pseudo-educação, de pseudo-saúde, e que pode nos levar a uma espécie de armadilha, né, porque ela é uma palavra que está muito ligada a um projeto. Um projeto que começou como parte dessa restauração, dessa reconstrução histórica, em 1988, a Constituição, né, Constituição Cidadã. A ideia de que a gente ia inventar um sistema assim, quase que sem paralelo no mundo, de saúde para todos. Tá? Um projeto gigantesco, sem verbas, né? Sem a alocação de recursos, sem continuidade, né, de como isso ia se aplicar na prática, né? Sem vigilância das pessoas comuns, sem acesso, né, das pessoas que não entendem direito como o Estado funciona, aos desvios que vão acontecendo. Eu acho que a gente podia falar a mesma coisa para direitos humanos, a gente podia falar algo análogo para a educação, que nesse período incluiu um número gigante de pessoas na escola, de baixa qualidade escola, né? Então, acho que a gente está num impasse, porque essa palavra, esse termo, né, que é um termo cultural, você fala em cidadania, você já se localizou na geografia do combate, né? Você já se identificou de que lado que você está. Você é um cara que fala pela universidade, você é um cara que fala pelo Estado, você está comprometido, né? Bom, no fundo, nos fizeram acreditar demais nisso, né? Nos fizeram acreditar que a gente pode jogar palavras fora, palavras que representaram nossos sonhos, palavras que muitas pessoas lutaram assim com sangue, suor e lágrima para incluir no debate, e que, de repente, elas se voltam, né, contra aqueles que estão precisando, que estão desejando, talvez sem saber que o nome disso que está se ambicionando é cidadania, né? A gente perdeu na nomeação, né? Em vez de cidadania, vamos chamar isso de não corrupção, vamos chamar isso de ordem, vamos chamar isso de lugar de bandido na cadeia, né? A gente perdeu porque, de certa forma, não conseguiu cuidar dessas palavras-chave do nosso desejo, né? Olha, eu comecei fazendo a minha pesquisa com bolsonaristas no ano 2018, antes das eleições, com os bolsonaristas raiz da classe média alta, brancos, obviamente, né, com a branquitude, né? Parei porque era asqueroso demais, né? Mas se tem tudo a ver com a sua pergunta, porque eles têm muito claro qual que é o conceito de cidadania deles. Estou falando daqueles que se movimentam afetivamente pelo ódio. É uma cidadania da exclusão, do ódio e do extermínio ao outro. Então, eles têm muito claro que a vida deles depende do extermínio do outro. O extermínio do outro, fundamentalmente a população negra periférica, e eles colocam literalmente nesses termos, né? Então, eu sempre digo muito claramente como extermínio planejado, pensado, planificado, legitimado e aplaudido, né, por esse tipo de população, pela branquitude da classe média alta, mais bolsonarista, né? Então, é aquela lógica do fascista, né? Eu sou aquela que, em todo fórum que eu vou, eu reivindico o conceito do fascismo, porque eu acho que a gente tem que reivindicar, sim, que nós estamos num momento político de fascistização da vida cotidiana. Nós temos um governo que representa, de fato, o fascismo, e a gente tem que nomear e utilizar os termos corretos para lutar contra eles, né? Então, acho que isso é fundamental. O fascismo, que é a ideia do aniquilamento do outro e do ódio como afeto principal da vida pública, né? Então, eu sempre me lembro de um texto do Adorno, né, na Dialética do Esclarecimento, que ele fala sobre a burrice, né? E, enfim, burrice é um termo que a gente conhece, acho que dá para comparar perfeitamente com a atualidade, né? Eu tenho um aluno que sempre diz que a gente está na época da burrice e ostentação, né? Que é legal ser idiota, que os idiotas agora estão na moda, então que é bacana, né? Você é burro, tá ok, é uma coisa cool, né? Então, a burrice e ostentação. Então, o burro, Adorno fala, é aquele que tem uma ferida na alma. Então, aquele que é incapaz de enxergar a riqueza do mundo, aquele que sente-se ameaçado permanentemente pelo mundo. Agora, tem um burro, um tipo de burro, que pode ser consciente dessa sua limitação e que pode ir avançando na compreensão do mundo, né, e na tolerância e no respeito ao outro. Tem outro tipo de burro,
que esse medíocre, fascista, violento, perigoso, que são as figuras que a gente tem no governo, né? Acho que a gente consegue identificar muito bem, o burro, medíocre, fascista, violento, que é aquele que, no final das contas, é um ser limitado, pequeno, é um ser que é absolutamente pequeno no cotidiano, um ser que é medíocre no seu dia a dia, mas que, em vez de lutar contra essa mediocridade, ele extrapola essa mediocridade e joga essa mediocridade no ódio contra o outro, ele é incapaz de suportar o outro, né? E esse é o protótipo dessa lógica fascistoide, né? Agora, depois de acabar com essa parte da pesquisa, que não estava suportando muito mais, eu comecei a pesquisar esse bolsonarista moderado e eu fui para as classes mais populares, né? Então, ao longo desses anos, com minha equipe, a gente visitou várias cidades brasileiras e, fundamentalmente, periferias urbanas, né, pesquisando esse conservador moderado. E é interessante porque esse tipo de pessoa, né, que a gente entrevistou também tem muito claro o que é cidadania para ela, né? Agora, veja bem, por exemplo, outro dia, há menos de um mês, a gente foi na favela da Maré, para levar nossa pesquisa, né, para algumas pessoas lá. Então a gente teve um círculo de conversa, conversamos e foi uma experiência muito dramática, né, porque primeira coisa que alguns jovens, né, que estavam lá reunidos para falar da pesquisa me comentaram a gente está morrendo de medo cotidianamente porque não sabemos quando o helicóptero do Witzel vai aparecer e qualquer de nós pode ser atingido por uma bala, né? Então, quais são as condições de falar sobre democracia, sobre cidadania nesse contexto? Cidadania é não morrer, literalmente, né? E agora, veja bem, qual que foi a seguinte parte da conversa? Eles falaram assim, professora, imprensa não entra aqui na favela, depois de depois do Witzel, Estado não entra aqui, na verdade ninguém entra aqui, quem que entra, quem que está na periferia, eles falando isso comigo, as igrejas estão aqui. Então, eles falavam assim comigo, o momento que muita gente tem, de fato, de elaborar a sua cidadania, de se elaborar como pessoa, é dentro de uma igreja, porque é o único espaço que a gente tem de uma rede de afetividade, de solidariedade, de uma rede, de fato, simbólica, onde nós estamos protegidos, né? Então, eu acho que, para mim, isso já é muito simbólico, né? E aí, numa outra conversa que eu estava... nesse ano também com um jovem negro, né, numa periferia aqui de São Paulo, falando sobre esse tema, ele me disse uma frase muito forte, né? Ele me disse o seguinte, eu falei para ele, bom, nós estamos num momento agora, e eu concordo muito com o Ferrez, né? Num momento que nós estamos muito preocupados, né, com a democracia, então, é democracia em colapso, né? Ele me disse, professora, são vocês brancos da classe média que estão agora com essa ideia de que a democracia está em colapso, né? Então, você que está preocupada com isso. Eu estou preocupado com não morrer, estou preocupado por não ser morto, né? Então, democracia, para mim, é um conceito abstrato demais, longe demais. Democracia, para mim, é não morrer o dia de hoje, né? Acho que acaba por aqui, né? Bom, a gente recebeu muitas perguntas. Eu acho que eu vou optar por fazer primeiro as que são para a mesa, e vocês comentam. Eu acho que eu vou falar todas as que são para a mesa, e depois eu divido para cada um de vocês. Eu acho que talvez seja mais produtivo. Posso fazer todas? Vocês vão anotando? Qualquer coisa eu ajudo a lembrar, tudo bem? Porque eu acho que se eu fizer uma por uma vai ficar chato e demorado. Vamos lá, o Mário Simão, acho que é esse o nome. A periferia tem muitos desafios, mas, por outro lado, se há algo que pode representar alguma mudança cultural, alguma novidade hoje, isso vem da periferia. Poderíamos pensar em alguns exemplos desse novo que vem acho que do segmento periférico, eu não consegui entender direito a letra. A professora Steyer perguntou onde a esquerda está. A trincheira é a escola, e a escola está sendo atacada, esvaziada, como passagem para um futuro melhor e um lugar de formação do cidadão. É uma pergunta. Por favor, a Vanessa ela pede que comente a falta de prestígio atual da escola, e acho que, já emendando um pouco no que você falou, Esther, as igrejas e as redes estão ocupando o lugar da escola. A Adriana pergunta sobre a esquerda progressista, quem são, né? Se não é progressista, pode ainda ser chamada de esquerda.
e se vocês acreditam numa união dos ditos de esquerda contra a seção da direita. A despeito do escatologiado Bolsonaro, o Jefferson diz, a classe dominante não o abandona porque ele realiza o projeto econômico destrutivo. Não parece que o Bolsonaro é a forma fascista que o neoliberalismo assumiu para inserir o Brasil de maneira subordinada no mundo? E essa pessoa não se identificou, mas ele pergunta se continuarmos a reproduzir discursos distantes da realidade brasileira, como esquerda, não estaríamos também criminalizando a pobreza? Se puder comentar sobre a urgência da praxis de esquerda na esquerda, o que está faltando para entendermos que falta trabalho de base. Se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade, eu ajudo a lembrar se é alguma coisa. Bom, eu acho que eu vou comentar algumas perguntas que talvez eu tenha mais competência. Primeiro, assim, onde está a esquerda? Na verdade, bom, eu pergunto, mas não sou eu só, né? Quase todos os meus entrevistados perguntaram isso, né? E quando todo mundo pergunta, é porque alguma coisa tem de legítimo na pergunta, né? Porque, veja bem, se eu estou entrevistando pessoas periféricas e elas me perguntam onde está a esquerda, alguma coisa tem de errado por aí, né? Porque se nós estamos afastados desse público, né, o campo progressista, alguma coisa tem de errado, né? Mas a questão da escola. É evidente que um regime fascista vai atacar a escola e o pensamento crítico, né? Porque o fascismo representa justamente o contrário, representa a brutalidade, representa o oscurantismo e representa justamente, enfim, uma coisa quase que medieval, supersticiosa, né, de ver o mundo. Portanto, o maior inimigo do fascismo é justamente o pensamento crítico e o pensamento livre, né? A escola sem partido é um produto dessa lógica fascista, né? Essa ideia da criminalização do pensamento. Mas o que mais me preocupa é que a retórica com a qual se esconde esse ataque à escola é uma retórica muito sutil, mas, ao mesmo tempo, perigosamente sofisticada, porque não é a ideia de nós somos contra o pensamento, não é uma ideia assim bárbara, né, básica. É a ideia de que a escola tem que ser o lugar do pensamento técnico, do pensamento neutro. E essa é uma ideia que vincula-se muito bem com uma lógica que vocês conhecem muito, que está permeando e enraizando na sociedade, que é a lógica neoliberal do homem empreendedor, do batalhador, da ideia da técnica, da meritocracia, de transformar tudo em mercadoria, inclusive a política, inclusive a escola, né? Então, quando você apresenta a escola como um produto, né, que tem que ser técnico, que tem que ser neutro, que tem que ser feito para que o estudante triunfe na sua vida como trabalhador, isso tem um apelo e uma entrada muito forte na população. Então, acho que a gente tem que estar atentos nisso. Os ataques que a gente está sofrendo agora à escola pública, fundamentalmente, e veja bem, não é qualquer tipo de escola, é a escola pública, porque o público também é o inimigo, né? A coisa pública é o inimigo nessa visão privatista, mercadológica e feroz dessa ideia do Estado mínimo, né? Então, os ataques vêm por esse lado. E são complicados de a gente desconstruir, né? Porque são ataques sutis que têm a ver com essa racionalidade neoliberal que está imperando no nosso mundo, né? Agora, por exemplo, vocês sabem que uma das coisas que está sendo ferozmente atacada, por exemplo, é a universidade pública, né? Nós estamos, acho que, na mira desse nosso ministro da Educação, né? Que, enfim, acho que eu vou poupar em adjetivos, vocês conhecem muito bem. Então, nós estamos sendo intensamente atacados. Agora, eu acho que nós deve ser também uma autocrítica muito forte a nós, por exemplo, da universidade pública, né? Me parece, isso é uma percepção minha, que muitas vezes a gente na universidade fica muito encastelado, né, na nossa pesquisa, na nossa retórica, muito afastado do nosso dever público, que no fundo é, na verdade, colaborar com uma sociedade melhor e mais justa. Afinal das contas, nós somos servidores públicos. E se a educação não servir para isso, não serve para nada. Ela é, de fato, inútil se não colaborar com um projeto social de melhoria das condições de vida. Eu vou contar, eu sempre conto anedotas nas entrevistas, mas tem pérolas maravilhosas, né? Eu estava falando com uma senhora, depois de uma entrevista de quase 3 horas, uma senhora conservadora, periférica, e ela tinha uma obsessão muito grande com a mamadeira de piroca, porque era o grande medo dela, né? Não é a única, muitos têm. E veja bem, porque a gente sempre tem essa reação quando eu conto a história, a gente gargalha. Mas nós temos que parar para pensar um pouco como esse tipo de imagens, de elementos, criam, de fato, um consenso no campo conservador, que pode parecer muito ridículo, folclórico, idiota para nós,
mas nós temos que entender que isso está criando uma rejeição no campo conservador. A mamadeira de piroca junta dois medos fundamentais de um conservador qualquer: a sexualidade e a família e a infância, né? Então, acho que é importante a gente parar para pensar que às vezes a gente ridiculariza coisas que para outro campo são importantes e por isso a gente não consegue, de fato, travar uma reação a isso, né? Mas eu falei assim, depois da conversa, a senhora sabe que a mamadeira de piroca não existe, né? É uma invenção do Bolsonaro, né? Já depois da conversa. E olha que resposta maravilhosa que ela deu para mim. Por que eu deveria acreditar em você? Só porque você é professora? Só porque você é professora? Eu acredito porque apareceu no meu grupo de WhatsApp, alguém enviou para mim. Essa resposta é genial, porque veja bem, quem que sou eu como professora para ela? Que tipo de autoridade acadêmica eu represento se eu estou absolutamente distante dela? Ela está, assim, literalmente em outro universo. Eu não represento absolutamente nada. A academia, para ela, não representa absolutamente nada. Então, a retórica anti-academicista, anti-intelectualista, consegue colar muito bem. Porque, no final das contas, quem que sou eu, né? Quem que sou no simbolismo, né, dessa mulher, né? E como que ela está se informando? Por uma rede que tem muito a ver com essa lógica do espaço privado, que é a lógica do WhatsApp, do grupo, da família, a lógica da confiança. Então, o que a gente tem é uma degradação intensa do espaço público, né, onde se faz política, e a escola é o lugar onde deveria ser feita política com grandes letras, para uma preponderância da volta através do privado. Então, acho que a única saída para isso é contra o discurso da neutralidade da escola e do tecnicismo da escola. A gente tem que politizar muito mais ainda a escola. A escola tem que ser uma coisa, e é política fundamentalmente, né? O Adorno também falava que a escola ela pode servir para lutar contra o fascismo ou para reforçar o fascismo. E eu quero lembrar aqui que o pico de voto de Bolsonaro foi justamente numa população escolarizada até no nível superior. Então, a nossa escola, de fato, está provocando e fortalecendo o fascismo em alguma medida, né? E depois alguém perguntou sobre a ideia do neoliberalismo e o fascismo, também queria falar sobre isso. Sobre a união da esquerda, eu acho que nem vou comentar, porque acho que a união da esquerda, enfim, já era, né? Mas se alguém tiver uma opinião talvez mais esperançosa, eu não tenho. Mas sobre esse vínculo, eu acho isso muito importante. O vínculo entre neoliberalismo e fascismo, que para mim é muito claro, mas eu queria frisar aqui isso. O que o neoliberalismo é? Ele basicamente se constrói na lógica da concorrência, na lógica do desempenho. Então, eu sou, inclusive, meu próprio inimigo, porque eu tenho que estar lutando o tempo todo contra mim mesmo, na lógica do desempenho feroz. E o outro, obviamente, que também é o meu inimigo, porque ele é a minha concorrência. Então, a figura do inimigo, ela é fundamental na lógica da racionalidade neoliberal, né? Do sujeito do desempenho, que tem tudo a ver com a lógica do ódio, do extermínio e do fascismo, né? Agora, tem uma coisa que a mim me preocupa muito, e é como também o neoliberalismo, ele se vincula não só com a lógica do ódio, mas também com uma questão muito forte, que é a despolitização da vida. Porque o que é a ideia? Eu sou ferozmente contra essa lógica da meritocracia. Quando eu vi aquele tweet da Tabata Amaral outro dia falando que a irmã Dulce era empreendedora, nossa, eu quase, não sei, eu subi pela parede, não queria matar alguém, meu marido estava lá, afortunadamente não foi ele a vítima, né? Mas é uma coisa feroz. Mas vejam que coisa violenta isso, né? O que é o ser empreendedor? O ser empreendedor é aquele que está absolutamente despolitizado, é aquele que pensa que o sucesso dele, basicamente, é só por conta do trabalho, do esforço dele, mas que o fracasso dele também é por conta de que ele não se esforçou o suficiente. Então, a gente despolitiza as relações humanas, a gente despolitiza o papel do Estado, das relações públicas, e se volta só para a ideia do indivíduo. Mas isso é muito importante. Você provoca uma sociedade da concorrência, mas você provoca uma sociedade adoecida também, porque é uma sociedade que tem que carregar com a culpa e com o fracasso. Numa dessas pesquisas, eu estava entrevistando uma jovem mulher negra periférica, então submetida a todo tipo de opressão que a gente pode viver aqui no Brasil. Ela ia fazer o vestibular, isso foi ano passado, e ela ia votar no Bolsonaro. E ela estava plenamente convicta da lógica da meritocracia e do desempenho. Então, ela falou para mim o seguinte: professora, eu acho que eu tenho exatamente as mesmas oportunidades que qualquer jovem branco de classe média que estude numa escola boa, que nem a minha, que é um pouco ruim, ela falava assim. E eu acho
que se eu falar que eu sou negra, pobre, periférica, que eu tenho piores condições, isso é vitimismo, isso é mimimi, professora. Então, veja bem, ela estava falando para mim que racismo, misoginia e pobreza, na verdade, é vitimismo, não tem nada a ver com a formação dela, é mimimi falar isso. E aí ela continua falando para mim, se eu não passar, eu vou me esforçar muito por passar no vestibular, se eu não passar no vestibular, vai ser porque eu não sou boa o suficiente para estudar, eu não sou boa o suficiente para isso. Quer dizer, o não reconhecimento dos problemas estruturais, né, do país leva a ela vai pensar em algum momento que ela não é boa o suficiente para poder estudar, que ela não merece uma coisa como é o acesso à educação, o acesso ao estudo, né? Eu não voltei a falar mais com ela, tomara que ela tenha passado realmente no vestibular, mas seja um discurso tão violento que isso leva ao adoecimento, leva de fato ao mal-estar psíquico, mas qual que é a resposta? Porque o neoliberalismo tem resposta para tudo. Em vez de você repolitizar as relações sociais, você repolitizar a sua experiência de dor e de sofrimento, você faz o quê? Medicaliza e pronto. Você patologiza a vida, medicaliza a dor, medicaliza o sofrimento e acabam os problemas, né? Então, veja assim, que cadeia tão perversa, né? Esse homem meritocrático de desempenho, que eu não sou pobre, outro dia vi uma cena também que foi um soco no estômago, estava saindo da minha casa e estava um homem visivelmente empobrecido, né, cansado, vendendo panos, né? Eram 5 panos por R$10, com um cartaz que falava assim, eu não sou pobre, sou empreendedor, só preciso de um tempo. Era o cartaz que estava falando isso. Eu não sou pobre, sou empreendedor, só preciso de um tempo. Então, essa é a sociedade neoliberal. Essa é uma sociedade que adoece, que despolitiza, e aí está um pouco a pergunta, onde está a esquerda para lidar com tudo isso? Nós temos que estar justamente na repolitização da vida e no reencantamento com a política, né? Porque essa ideia tão perigosa da vida antipolítica, antipartidarista, não sou de esquerda, não sou de direita, leva a uma destruição do espaço público e leva finalmente, enfim, à fascistização da vida e ao adoecimento da vida. Eu lembraria, Esther, que o fascismo ele está historicamente muito associado com momentos, vamos dizer assim, que a gente sente que algo pode acontecer, né? Então, ela é uma espécie de contra-revolução preventiva, né? Se a gente não fizer alguma coisa rápido, que detenha o processo, vai acontecer algo muito pior, que aí sim, nossas mulheres, nossas crianças vão estar em perigo, e então isso justifica que eu ataque, que eu criminalize, que eu